Mas aqui daí eu coloco. Opa, agora sim. Agora Prontinho. foi, né? Maravilha. Olha, gente, eu só vou ver aqui, só vou deixar fácil aqui o slide para quando precisar. E agora eu vou entrar aqui no meu e-mail só para levantar. Mas enquanto isso, eu quero me apresentar. Meu nome é Gustavo de Assintra Macraken, sou defensor público do Estado de São Paulo. Antes de ser defensor público do Estado de São Paulo, eu fui defensor público do Estado de Mato Grosso. E, enfim, evidentemente, compartilhei dessa jornada que agora vocês estão trilhando, que é a jornada do concurso público, né? Uma jornada que não é nada fácil, né? Mas que pode ser trilhada de forma adequada desde que vocês sigam. Eu acho assim, né? Eu sempre digo, né? Estava conversando com algumas pessoas que às vezes me perguntam, concurso exige uma dose de pragmatismo, né? Então, o que eu aprendi foi um pouco isso, sabe? Às vezes a gente se perde um pouco, é evidente que a doutrina é super importante, mas às vezes a gente se perde na doutrina, né? Principalmente doutrina, né? Eu vou falar muito de doutrina hoje, mas a gente tem que saber selecionar os materiais por meio dos quais a gente vai aprender a doutrina, né? Então, eu acho que assim, a gente pode inclusive começar, eu já me apresentei, Gustavo de Assintra Macraken, defensor público do Estado de São Paulo, fui defensor em Mato Grosso, e eu acho que a gente pode começar, eu não sei se vocês porventura vão ter alguma aula específica sobre sobre estudo para concurso, especificamente sobre isso. Vai ter, Francisco, alguma aula sobre isso? Por hora a gente não tem, assim, não Tá, teve assim. tá. Eu vou falar para vocês uma ideia geral, eu não vou aqui ficar falando de estudo para concurso no sentido estrito, porque eu acho que é uma coisa muito pessoal, sabe? Cada um vai desenvolvendo o seu próprio método. Eu acho que, de fato, não existe uma regra inflexível sobre como se deve estudar para concurso. Mas uma coisa eu acho que todo concurso, todo estudo para concurso, ele tem por base três pilares: o estudo da lei, o estudo da jurisprudência e o estudo da doutrina. São esses os três pilares, né? Ah, tem que estudar lei seca? Tem que ler lei seca, né? Alguns concursos exigem mais lei seca, outros concursos exigem menos lei seca, mas todos os concursos exigem lei seca. Jurisprudência, hoje nós temos um site, né, que é o Dizer o Direito, já há alguns anos que existe, né? É excelente, né? Faz um compilado de entendimentos jurisprudenciais com certa regularidade. Quer dizer, é algo realmente muito valioso para quem está estudando para concurso. Precisa estar a par daquilo que é produzido em termos de jurisprudência. Cada vez mais a jurisprudência tem uma relevância muito pronunciada no nosso ordenamento, como vocês certamente sabem. E doutrina, né? E eu acho que a doutrina ela tem que tomar aquele cuidado, tem que ser um estudo direcionado, né? Não dá para, oh, boa, vou estudar direito penal, vou pegar um tomo de 2.000 páginas. Isso, isso é evidente que você precisa aprender a pensar aquilo que você precisa estudar para fazer um estudo pragmático, né? Então, eu sou bem realista nesse ponto, porque, de fato, eu me perdi muito estudando para concurso, eu acabava me perdendo muito e aprendi de um jeito meio ruim que às vezes a gente precisa ser um pouco mais pragmático do que gostaria, né? Muito embora, claro, a gente precise sempre encontrar o meio termo entre o aprofundamento e esse conhecimento meio enciclopédico, meio panorâmico que o concurso exige. Eu já consegui aqui, não, ainda não, só vou tentar aqui, gente, abrir o meu, ah, o meu slide aqui no meu do iPad. Vocês me desculpem que eu estava em audiência até agora, por isso que eu estou um pouco enrolado, mas já já eu me desenrolo. Bom, nós vamos falar de direito penal, né? Nós vamos falar de direito penal e, na verdade, gente, o que eu queria falar antes de mais nada é que o concurso da Defensoria Pública, diferentemente de outros concursos que a gente conhece, das carreiras
especial magistratura, magistratura e Ministério Público, o concurso da Defensoria Pública exige um conhecimento crítico, uma mirada crítica para o direito penal. Então, é de fato um direito, um concurso que exige uma. Agora sim. É, um, é de fato um concurso que exige uma mirada crítica para o direito penal. Então, aquele conhecimento dogmático tradicional, ele não é suficiente para um concurso de defensoria. Isso não significa que vocês não têm que ter esse conhecimento. Claro, esse conhecimento é o instrumental da nossa atuação no dia a dia. É evidente que nós temos que ter esse conhecimento e é disso, inclusive, que nós vamos tratar hoje aqui. Nós vamos falar muito de dogmática, mais do que dessa visão crítica. Mas eu, na medida do possível, tentarei trazer essa visão crítica que é indispensável para uma prova de defensoria e digo até mais, para o exercício da profissão de defensor e de defensora pública. Porque um defensor ou uma defensora que não tem uma visão crítica do direito penal, um defensor, não só do direito penal, né, de todos os campos, mas aqui falando do penal, um defensor que não tem essa mirada crítica para o fenômeno criminal, vai ter dificuldades no dia a dia e, de fato, vai ter muita dificuldade no concurso, porque o concurso exige essa visão crítica. Então, ao longo da exposição dos tópicos, eu vou sempre tentar trazer uma mirada crítica. Eu sempre vou tentar trazer uma abordagem crítica. É evidente que essa abordagem crítica pode vir do próprio horizonte dogmático, uma, uma disputa, vamos dizer, de visões dogmáticas a respeito de um determinado tema. Mas muitas vezes ela vai vir de um horizonte criminológico. E é óbvio que eu não vou me aprofundar tanto nesse horizonte, porque vocês vão ter criminologia com meu querido amigo, professor Soubia. De todo modo, eu acho que eu não posso me furtar a trazer algumas considerações criminológicas, que são absolutamente fundamentais, e eu acho que, inclusive, é um dever penalista crítico trazer de novo para dentro do direito penal a política criminal e a criminologia. Né? Coisa, aliás, que é proposta pelo próprio Roxin, pelo próprio Zaffaroni, e que significa uma ruptura com aquela noção antiga de von List, no sentido de que o direito penal é um limite intransponível da política criminal e da criminologia. Então, assim, eu já quero começar com uma visão crítica. Eu já quero começar dizendo algumas coisas que são importantes em termos de crítica. Uma frase que, no meu entender, compila muito daquilo que interessa para que se compreenda o porquê na Defensoria Pública nós temos uma visão de contenção do poder penal, de restrição do poder punitivo. Por que nós temos uma visão de crítica a esse poder e de racionalização desse poder? Gente, eu quero dizer simplesmente o seguinte: o direito penal que nós temos no Brasil é profundamente seletivo. O direito penal que nós temos no Brasil é profundamente estigmatizante. O direito penal que nós temos no Brasil é profundamente criminógeno e, por tudo isso, ele é ineficaz. Ele é seletivo porque ele alcança praticamente que só determinados estratos mais vulneráveis da nossa sociedade. Ou seja, ele seleciona a sua clientela entre os vulneráveis, entre os débeis. Ele também é seletivo não só em relação às pessoas, como também em relação aos crimes. Porque ele vai selecionar aquela criminalidade de rua. É aquilo que o Zaffaroni chama de obra tosca da criminalidade. Ou seja, o que povoa o cotidiano penal, lá no Fórum da Barra Funda, o maior fórum da América Latina, que povoa o cotidiano criminal, a atuação criminal em geral é o quê? Crimes contra o patrimônio, crimes de rua contra o patrimônio e lei de drogas, né? Crimes da lei de drogas. Isso que povoa o nosso dia a dia penal. Essa seletividade, a explicação dela, o porquê ela existe, por que é assim, bom, daí você pode ter diversas explicações. Você pode ter um horizonte crítico marxista e falar que essa seletividade ela é proposital, ela faz parte das engrenagens
intencionais do sistema. Você pode ter uma visão como a de Zaffaroni, que é uma visão agnóstica, que vai falar, olha, o direito penal tem que ser seletivo porque interage os filtros de seleção raciais, sociais, mas interagem com o fato de que o direito de que as agências de direito penal, as agências que promovem o direito penal, que promovem a chamada criminalização secundária, não são capazes de dar conta do imenso projeto penal de repressão, né? Ou seja, você tem várias possíveis explicações para a seletividade. O importante é que a gente entenda que é seletivo. E é importante que a gente entenda que as correntes críticas do direito penal entendem que não é possível que deixe de ser seletivo. Nós não temos a menor condição de fazer o direito penal não seletivo. Ele vai ser seletivo. Portanto, a crença de que, bom, já ele é seletivo, então vamos transformar ele igual. Já que ele pune só pobre, vamos punir todo mundo, rico, pobre. Assim, essa solução não é a solução mais acertada, porque ele é naturalmente seletivo, ele é essencialmente seletivo, isso pelo menos é a visão das correntes críticas. Não necessariamente marxistas, mas das correntes críticas. Então, na verdade, a seletividade do direito penal, que ofende a igualdade, que ofende a dignidade da pessoa humana, que ofende, em última análise, as próprias bases do Estado Democrático de Direito, essa seletividade ela deve ser respondida não com mais direito penal, mas sim com menos direito penal. Com uma contenção desse poder punitivo e com uma racionalização desse poder punitivo. É disso que eu queria falar quanto à seletividade. Zaffaroni trabalha a seletividade num refinamento absurdo. Vocês vão ter esse aprofundamento em criminologia. Vamos agora falar da estigmatização. O direito penal é estigmatizante. Por que ele é estigmatizante, gente? Porque ele trabalha com um sistema de rotulação. Isso é estudado numa teoria da criminologia chamada labeling approach. Ou seja, ele rotula a pessoa. E a partir dessa rotulação que ele faz dessa pessoa, essa pessoa, para além dos problemas sociais que ela começa a enfrentar, ou seja, ela começa a ter dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, ela começa a ter dificuldade, às vezes, no próprio meio social, ela começa a ser rejeitada. Para além disso, existe uma coisa chamada mergulho no papel desviante. O que é isso? A pessoa, a partir do momento em que é rotulada, a pessoa começa a interagir simbolicamente com esse rótulo e a se comportar como esse rótulo, ou seja, ela começa a se comportar como se espera dela, como essa imagem, como esse papel social que lhe é atribuído. O Bruno Chimizo, que é um defensor da Defensoria aqui de São Paulo também, uma figura maravilhosa, um criminólogo maravilhoso, ele me contou uma vez uma coisa que me chamou muita atenção. Ele me contou, acho que até numa aula, que ele foi visitar um louco no acho que era um manicômio judiciário, que era um sujeito tido como louco, era um inimputável, fora declarado inimputável e estava lá cumprindo a medida de segurança. Disse ele que conversou com esse inimputável, era uma entrevista para algum tipo de projeto, não lembro qual, e daí na hora de falar, olha, vamos tirar uma foto, esse inimputável, essa pessoa tida como louca, foi na grade, fez uma postura assim de louco, sabe? E daí naquele momento ele viu, olha, ele está se comportando como se espera que ele se comporte. Ele está se comportando como louco. Falando, não, calma, não precisa. Ele estava normal durante a conversa. Ele estava sentado, conversando. E na hora de tirar essa foto, ele se comportou como um louco, né? Ou seja, ele correspondeu às expectativas do próprio rótulo que lhe foi imposto, né? Isso é estigmatização, né? Direito penal é criminógeno. O que eu quero dizer com isso? A resposta clássica do direito penal à prática do delito é uma resposta curiosa, que é para ressocializar o indivíduo, o que a gente vai fazer? Vamos tirar ele de circulação. Resposta lógica, né? Tirar ele de circulação para ressocializar, uma coisa estranha. Mas, enfim, tudo bem. A grande questão é que, hoje em dia, e acho que sempre foi um pouco assim, a nossa esperança quando a gente coloca alguém numa prisão é a de não dessocializar essa pessoa.
Cá entre nós, houve um abandono da ideia de que vai ressocializar. Ninguém acha que vai ressocializar. É importante até que haja lá essa ideologia de ressocialização, a gente pode argumentar em cima disso, mas no fundo, a gente fica torcendo para a pessoa não sair pior. A chance dela sair melhor é muito maior, né? Então, na verdade, por que ele é criminoso? Porque ele submete a pessoa à subcultura carcerária, submete a pessoa à brutalização, submete a pessoa à mortificação do eu, muito própria da submissão às instituições totais, como explica Goffman, vocês vão aprender isso melhor em criminologia. Ou seja, é um tipo de resposta que tem um potencial deletério muito grande, muito grande, né? Então esse é um outro problema. E por fim, ineficaz. Bom, por tudo isso, evidentemente, ele é um pouco ineficaz. Um pouco não, bastante ineficaz. Ele é ineficaz e a gente pode ver isso a partir dos índices de reincidência, né? Os tristes índices de reincidência. Bom, eu trouxe aqui alguns dados para sustentar o que eu estou falando, né? Em 2017, né, a gente tem uma dificuldade em direito penal porque as pesquisas que existem elas são pouco acuradas, não é sempre que são lançadas, né? Enfim, em 2017 teve um levantamento pelo DEPEN, um relatório elucidativo da realidade carcerária. De acordo com esse referido relatório, apenas 0,5% dos presos possuem ensino superior completo. 51,3% dos presos possuem ensino fundamental incompleto. A maior parte é composta de jovens, pretos, pardos e com baixa escolaridade. Em 2023, a população carcerária é de 832.295. A maior parte dos presos é negra, 68,2%, sendo que a população que se declara preta ou parda na população brasileira é 55,5%. Aparentemente, existe um claro viés discriminatório sob o ponto de vista racial, né? E existem dados discrepantes sobre taxas de reincidência, mas são todos dados preocupantes, que vão desde 42% de taxa de reincidência até 70%. Então, na verdade, por que eu estou colocando isso? Eu estou colocando isso pura e simplesmente para que a gente coloque a nossa ponta seca do compasso em certas premissas que vão permitir a perfeita compreensão do porquê nós temos uma visão de contenção do poder punitivo, porque nós temos uma visão de racionalização do poder punitivo. Eu acho que a partir daqui a gente consegue entender muito bem por que é assim e por que a gente tem essa visão. Claro, eu já disse, os horizontes teóricos podem ser diversificados. Ninguém é obrigado a concordar com um horizonte teórico específico. Mas esses dados que eu trouxe, eles são concretos. Não dá muito para falar, não, não é verdade. É isso que está acontecendo. Bom, gente, essa introdução foi apenas, então, realmente uma introdução, né? Uma preliminar processual, praticamente, para começarmos aqui a falar propriamente da história do direito penal, né, que é um dos tópicos do nosso edital. É um tópico que está na ordem do edital um pouco mais para frente, mas eu achei que seria de todo razoável eu trazer aqui para o começo, né? Eu queria, antes de prosseguir, perguntar se alguém tem alguma dúvida e também me colocar à disposição para eventuais dúvidas, né? Eu vou tentar, na medida do possível, sempre parar, escutar vocês e ouvir eventuais dúvidas, né? Eu acho que agora não é talvez o momento de parar para dúvida, porque essa apresentação que eu trouxe questões criminológicas que vocês poderão eventualmente explorar melhor na criminologia, né? Mas a partir de agora eu vou começar a abrir para dúvidas ao final de cada ponto, né? Porque eu acho que isso torna a aula mais agradável, até escutar a contribuição de vocês e isso aí. Vamos lá. História do direito penal. Professor, Oba, por favor. perdão, a minha dúvida é se para o concurso da Defensoria tem alguma vertente crítica que é mais preferida pela banca. Gente, uma coisa que eu vou colocar aqui de forma bastante clara, eu falei do pragmatismo, eu não quis perder muito tempo falando de estudo para concurso, mas eu acho que isso super vale a pena falar. Uma das coisas que a gente tem que fazer na prova de defensoria é ver, sempre sai publicada a banca examinadora, sempre sai publicada a banca. E um dos primeiros trabalhos que vocês, como candidatos, para fazer uma prova de defensoria, têm que fazer é
ver quem que está na banca examinada. E, na medida do possível, pesquisar o perfil da pessoa que está nessa banca examinada. É muito importante. Por exemplo, nesse último concurso, salvo engano, o Patrick Cassicedo estava lá, colega Patrick. Pô, meu colega Patrick já fez 200 provas. Sabe, é a coisa mais fácil é você fazer o levantamento de questões que o Patrick já fez. Fica muito claro qual a visão dele, mas é absolutamente crítica. Absolutamente crítica. Eu acredito que o Patrick tenha mais a ver com o Zaffaroni do que com uma visão marxista crítica radical. Mas, enfim, no fundo, existe um compartilhamento de visões muito grande. Então, o que eu digo é que concurso não é lugar para aventureiro. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que vocês têm que ser profissionais para fazer concurso. O que é ser profissional? É ler edital, é ver quem está na banca, é puxar o histórico da pessoa, e isso ajuda demais. No concurso que eu fiz, um dos, a minha examinadora de penal gostava de culpabilidade por vulnerabilidade. Culpabilidade por vulnerabilidade. Eu estudei culpabilidade por vulnerabilidade. Eu li a tese de mestrado dela, que era sobre isso. Caiu. Caiu. Então, nós temos que ter esse trabalho em todos os concursos. Mas na defensoria, para mim, essa expressão daquilo que a pessoa gosta, que ela vai colocar, é muito clara. Então, o que eu sugiro é sempre olhar. Agora, sim, todos os examinadores que até hoje examinaram o direito penal nas provas têm uma visão crítica. Pode ser uma visão mais para o marxismo, pode ser uma visão mais para uma visão agnóstica de pena e de direito penal, mas todos têm uma visão crítica. Você não vai ver um que fale, não, olha que maravilha o direito penal, vamos aplicar para todo mundo. Você não vai ter. Bom, respondi a sua questão? Professor, Claro. eu levantei aqui a mão, mas uma pergunta rapidinho, que é interessante. O senhor sugere alguma doutrina específica para a defensoria? Olha, quando a gente fala de doutrina, existem livros. O que eu posso dizer assim, eu estudei por tais e tais livros. Né? O que a gente pode fazer? A Francisca, depois eu faço uma lista de livros que eu recomendaria. Né? Mas assim, não tem um. Não tem um. Porque às vezes você pega, por exemplo, um livro crítico maravilhoso, que tem uma parte crítica maravilhosa, só que ele às vezes falha na apresentação de uma parte dogmática. E daí tem outro que na dogmática é bom. Estou falando em termos didáticos, sabe? Assim, eu me lembro que, assim, enfim, eu não vou falar nomes aqui, mas eu me lembro que tinha um doutrinador que todo mundo pichava. Ah, isso é ruim, isso é péssimo para estudar e tal, para defensoria e tal. Só que tinha institutos dogmáticos que ele explicava melhor que outros que eram críticos. Né? Então, às vezes, a gente precisa recorrer também a uma doutrina mais tradicional. Né? Então, o que eu diria é, tem que ler o livro Criminologia do Shekhar, acho que é uma obra básica para criminologia. E para direito penal, eu diria Juarez Cirino, tem o livro do próprio professor Gustavo Junqueira, excelente livro, excelente obra. O livro do Juarez Cirino, né? As obras do Zaffaroni, né? São obras todas muito recomendadas. Agora, de todo modo, o que eu vou tentar fazer aqui é trazer essas ideias para a aula, né? Para tentar facilitar o trabalho de vocês. Se vocês forem ler tudo, não vão conseguir. Posso prosseguir? Maravilha. Vamos lá, então. História do direito penal. Eu, por enquanto, não vou espelhar minha tela, porque eu acho que espelha a tela, a pessoa fica lendo aqui, olha, às vezes dá uma confusão. Então, história do direito penal. Gente, a doutrina mais tradicional encontra na antiguidade, nas sociedades primitivas, o germe do que hoje é o direito penal, os antecedentes históricos. Essas sociedades, como eu disse, primitivas, muito, muito, muito antigas. E a esse momento embrionário do direito penal, a doutrina chama de fase da vingança penal. Fase da vingança penal. Essa fase da vingança penal, ela pode ser subdividida em três fases. Fase da vingança divina, fase da vingança privada e fase da vingança pública. Essa fase da vingança divina, na verdade, vale notar, essa fase da vingança divina e a fase da vingança privada convivem historicamente por muito tempo.
né? Existe sempre uma tentativa didática até de tentar fazer uma classificação cronológica do instituto, mas muitas vezes é meio falho. E realmente aqui, vingança divina e vingança privada conviveram por muito tempo. Então, mas enfim, a doutrina coloca a vingança divina como a primeira manifestação. E veja, não é direito penal como a gente conhece, são antecedentes históricos, né? Essa vingança divina, essa fase da vingança divina, ela na verdade ocorria em sociedades que se organizavam em torno da ideia de totens e tabus. Totens e tabus. Aliás, tem um livro do Freud chamado Totem e Tabu, né? Interessante. E, basicamente, o que é o totem, né? O totem é um objeto, um animal, uma planta, que é cultuado como um símbolo ou ancestral de uma coletividade específica. Então, vamos dizer assim, é um objeto, um elemento de sacralidade naquela sociedade, né? E o que eram os tabus? Os tabus eram proibições de comportamento relacionadas, em geral, ao respeito que essas divindades deveriam ter, né? Deveriam angariar, né? E deveriam merecer, né? Veja, esse homem que faz parte dessas primeiras sociedades era um homem que tinha um conhecimento muito limitado de si próprio, dos fenômenos naturais. Então, atribuía-se muito aos fenômenos naturais uma divindade, né? Então, havia muito essa questão religiosa, mística, nessa primeira manifestação do direito penal. E por que se encontra nisso um germe do que hoje nós temos em direito penal? Porque se diz que o que acontecia era o seguinte: alguém que violava os tabus recebia uma punição do próprio grupo social. E o que se procurava espiar, o que se procurava compensar, era a violação ao totem. Por isso que se fala vingança divina, porque eles estavam como que vingando Deus, vingando a divindade que fora ofendida. Essa pena, né, se é que assim podemos chamá-la, ela era aplicada, em geral, por sacerdotes, e ela era, em geral, cruel, desproporcional, degradante. E, no fundo, ela visava o quê? Visava safar aquela sociedade da punição divina, né? Quais são alguns dos diplomas que consagram esse tipo de direito ancestral? A gente pode falar dos 5 livros do Egito, dos livros do livro das 5 penas da China. Por exemplo, esse livro das 5 penas da China é de 180 a 157 a.C. Podem ter uma ideia de quando a gente está falando. Está falando de coisas muito, muito, muito antigas, né? Vamos em frente. Nós temos, posteriormente, a fase da vingança privada. Então, além da vingança divina, que era essa punição feita para expiar a culpa da comunidade em relação ao Deus ou à divindade, existe também a vingança privada. A vingança privada era aquela, na verdade, externalizada como vingança com caráter pessoal, né? Então, a própria vítima, a própria família dessa vítima, ou o próprio grupo a que essa vítima pertencia, realizava uma vingança, né? Essa vingança se caracterizava por reações violentas, exageradas e desproporcionais, né? E essas reações que existiam naquele tempo são caracterizadas pela doutrina como perda da paz e vingança de sangue. A perda da paz era imposta contra um membro do próprio grupo, contra um membro do próprio grupo. E era basicamente o banimento. E a vingança de sangue era aplicada ao grupo rival, ao integrante do grupo rival, e era uma verdadeira guerra, né? Um exemplo de normativa aplicada naquele momento é a Lei das 12 Tábuas, 450 a.C. Gente, eu estou falando meio rápido, e eu estou vendo que alguns de vocês estão anotando, e eu acho ótimo que anotem, mas eu vou passar o material, os slides com tudo isso, tá? Eu acho que até pensei assim, poxa, eu vou fazer aquele esquema antigo de quando eu fui no cursinho, né? Eu vou ditar, e daí a pessoa vai fazer o caderno, né? Assim, é muita matéria para a gente fazer esse esquema, ia demorar demais, então depois eu vou passar o material e eu espero que ajude vocês, tá? Última fase da vingança penal, vingança pública, né? Aquele momento
aquela fase marcada pela avocação pelo Estado do ius puniendi. Então, a partir desse momento, o Estado assume o monopólio da violência. Óbvio que o nosso direito penal não tem nada a ver com essa vingança pública, mas nisso a gente está igual, né? O Estado hoje tem o monopólio da violência e parte da ideia de vedação da autotutela, né? Essa vingança pública é um tipo de é um momento que se espraia ao longo da história, né? E se faz presente em diversos momentos, né? Só que aqui eu vou dar um pulo histórico, né? Aqui eu vou pular historicamente para o século XVI. Por que eu não vou diretamente para o século XVIII, em que foi concebido o primeiro esboço do que viria a ser o nosso direito penal? Eu não vou porque, na verdade, como vocês vão ver, o nosso direito penal foi concebido como reação ao poder arbitrário das monarquias absolutistas. Portanto, eu quero falar das monarquias absolutistas para a gente entender muito bem o que a gente chegou onde a gente chegou. Gente, é o seguinte, o final da Idade Média e o início da Idade Moderna, ele é marcado por uma dissolução no século XVI do mundo feudal e pelo nascimento e consolidação dos Estados nacionais absolutos. O direito penal tem uma função importante nesses Estados absolutistas. É uma função que, aliás, é muito bem apreendida, muito bem descrita pelo grande Michel Foucault. Em algumas obras, como O Nascimento da Biopolítica, também Vigiar e Punir, que, aliás, é uma obra geralmente pedida por concurso da defensoria. Não sei se no último concurso foi pedida, mas no meu foi, nos anteriores foi. Uma obra muito importante. E qual que é a importância do direito penal para o funcionamento desse Estado monárquico absolutista, marcado por uma indistinção entre Estado e marcado pela centralidade do poder absoluto do monarca, pela irresponsabilidade do monarca? Qual que é a importância do direito penal? Bom, o direito penal nesse tempo ele tem uma função muito clara de, de garantir este poder do monarca. E isso se faz naquele momento específico por meio do que Foucault chama de estado de polícia. Estado de polícia. E o que é o estado de polícia? O estado de polícia é uma regulamentação rígida, ociosa da vida humana existente sob o poderio. O direito penal garante esse controle minucioso de toda a atividade privada, de toda a atividade produtiva. E, então, o direito penal daquele tempo se caracteriza por esse aspecto de agigantamento. E ele já é, aliás, seletivo, né? Ele é naturalmente seletivo. Naquele momento, a desigualdade ela estava formalmente prevista. O rei era responsável, os nobres tinham, às vezes, tipos de punição diferentes. Então, esse direito, na verdade, ele tem essa característica. Vamos falar, então, de três características desse direito sistêmico. Esse direito que é vocacionado a garantir o estado de polícia, escrito por Foucault. Primeira coisa, ele é um direito descontrolado, porque ele é um direito adjudicado ao soberano. O soberano faz o que quiser dele. O soberano inventa pena, o soberano inventa lei, faz o que bem entender. Ele é um direito brutal, porque ele tem por objetivo a difusão do terror. E a gente tem que lembrar aqui do suplício, né? O suplício era o tipo de pena executada naquele momento histórico. Foucault começa o Vigiar e Punir descrevendo um suplício. Que imagens bárbaras, não as do suplício. O suplício é violento. O suplício ele é um espetáculo público da punição. E por que ele é tão importante nessa conjuntura monárquica absolutista? Porque
carrasco que aplica essa pena de tortura, que aplica essa pena física, esse carrasco ele é um loucamento do rei. É a mão do rei que aplica essa violência. É a mão do rei que reforça o seu poder soberano na aplicação dessa pena violenta, dessa pena aviltante, dessa pena degradante. E, portanto, é um direito brutal, como eu disse. E, por fim, é um direito desigual. Porque, como eu disse, ele é um direito que tem a desigualdade na sua formalidade. Ele sequer oculta a sua desigualdade. Olha, ninguém é igual, coisa nenhuma. Né? Tem o rei com os direitos dele, o pobre com os direitos dele. Não tem muita história. Mas surge o século de grandes transformações sociais, grandes transformações políticas, econômicas. E, nesse momento, ocorre o advento do iluminismo. E o que é o iluminismo? O iluminismo é um movimento intelectual de reação ao absolutismo. De reação ao absolutismo. Eu quero falar algumas características do iluminismo isso é importante, por quê? Porque depois nós vamos estudar a escola clássica. E a escola clássica, ela tem muito do iluminismo. Por que é importante? Porque o nosso direito penal é fruto direto. Então, aqui eu não estou aqui falando. A parte da vingança é uma parte meio. Né? Mas essa parte aqui é fundamental para a compreensão de tudo. Né? Quais são as características do iluminismo? O iluminismo ele é racionalista. Ele acredita que a razão é a melhor forma de compreender, de construir as ideias. Por meio da razão a gente chega à verdade. Ou seja, nisso também está embutida uma rejeição à irracionalidade. Nisso está embutida uma rejeição ao pensamento religioso, à interferência da religião na vida das pessoas, à fusão entre religião e Estado que existia da monarquia absoluta. Então ele é racionalista. Outra coisa, ele é antropocêntrico. Ele tira Deus do centro de tudo e coloca o homem. Ele é antropocêntrico. Isso tem derivações teóricas importantíssimas, a gente vai falar dela. Ele é anticlerical, como eu já havia dito. E ele trabalha com uma noção também muito importante para nós, que é a noção do contratualismo. O que é o contratualismo? Gente? O contratualismo, basicamente, é a ideia de que as pessoas viviam num estado de natureza, total liberdade, mas elas viviam expostas aos perigos de uma vida exposta às intempéries, às guerras, às brutalidades da vida selvagem. E daí, num determinado momento, essas pessoas se reuniram, falaram, vamos fazer uma sociedade? Vamos ver em sociedade juntos? Vamos. Daí tem um contrato. Né? E esse contrato, né, que ninguém assinou o contrato, mas é um contrato implícito, por meio do qual a pessoa abdica de parte da sua verdade para ganhar outros, segurança, para ganhar um outro tipo de liberdade, enfim, numa vida em sociedade. Essa é a ideia do contratualismo. Né? Essa ideia é muito importante, porque posteriormente, quando Beccaria, a gente vai ver mais para frente, mas quando Beccaria condena a pena de morte, o que ele fala? Ele fala, olha, quando se faz o contrato social, você dá a tua liberdade, você não dá a tua vida. Então, a condenação da pena de morte para Beccaria tem por fundamento o contratualismo. Vejam como é importante isso para o direito penal, para a criminologia. Bom, ocorre também, evidentemente, a secularização do direito e do direito penal. Né? O que eu queria dizer? O iluminismo ele vai gestar o liberalismo econômico. Mais ainda, o liberalismo clássico. Vamos colocar mais liberalismo. O liberalismo clássico vai compartilhar com o iluminismo as premissas fundamentais. A necessidade de preservação da liberdade do homem frente ao poder punitivo, ao poder do Estado. A noção de que o poder estatal tende ao arbítrio, tende ao excesso. A ideia, portanto, de que nós temos que proteger a liberdade individual, e isso tem que ser feito por meio do Estado de Direito, do rule of law. A igualdade de todos perante a lei, igualdade formal.
a propriedade privada, que é a chave do liberalismo, talvez seja um ponto mais destacado, né? E que vem na esteira disso, contenção do poder estatal frente à liberdade do indivíduo, que engloba ter a sua propriedade. E no âmbito econômico, a mão invisível, o absenteísmo estatal. Vocês vejam que essa noção de absenteísmo estatal no liberalismo clássico, ela passa por tudo na vida humana, né? Não é, agora está na moda. Sou liberal. Ah, sou liberal, a favor da pena de morte. Se você não acredita no Estado para intervir na sua vida privada, se você acredita que o Estado é deletério, intervindo na economia, intervindo na sua vida privada, por que você acha que pode aplicar a pena de morte e vai dar tudo certo? Agora está na moda. Ser liberal, mas sou punitivista. Bom, liberal clássico não toleraria esse tipo de ideia, como vocês podem bem observar. E sob esse liberalismo clássico gestado pelo iluminismo, surge o direito penal liberal, que também busca exatamente isso. A contenção do poder punitivo, a racionalização do poder punitivo, partindo das mesmas premissas. O que eu quero falar sobre isso, gente, é aqui aquela visão crítica. Lembra que eu falei que eu vou trazer a visão crítica? Agora vamos na visão crítica um pouquinho. O iluminismo é um movimento burguês. Né? A gente precisa entender isso. O que aconteceu é que as monarquias absolutistas assistiram à ascensão de uma nova classe social, que era a burguesia. A burguesia foi ganhando poder, foi ganhando influência. A burguesia estudava. Isso é importante. A plebe não estudava. O rei estava lá sendo abanado, tinha tempo de estudar. Mas a burguesia estudava. E a burguesia estudava e produzia conhecimento, produzia pensamento, produzia crítica. Né? Então, essa ideia de consagração da liberdade, de consagração da propriedade, de consagração da igualdade formal, a gente precisa entender que é o seguinte: o iluminismo e o liberalismo não significam apenas proteção desses direitos em face do poder do soberano, mas também em face dos não possuidores. Quando você fala, olha, você tem direito à propriedade privada, você está falando, ó, nem o soberano pode me tomar propriedade privada, mas também nem os não possuidores. Ou seja, os explorados de sempre estão, de alguma forma, eles não protagonizam esse movimento. Também não protagonizam a Revolução Francesa. Freud, imagina, eu falei de Freud. Marx tem uma visão muito interessante, acho eu muito atual sobre isso. Ele fala assim, essa liberdade abstrata, que fala do liberalismo clássico, iluminismo, São Francisco, é uma liberdade burguesa. É uma liberdade burguesa. E daí eu digo para você, olha, você vai sair na rua, vai ter lá um mendigo, né? Cheio de gente em situação de rua. Você chega para essa pessoa em situação de rua e fala assim, olha, você tem liberdade. Olha que maravilha. Na verdade, o que adianta a liberdade de viver sem transporte? O que adianta a liberdade de pensamento se a pessoa tem que pensar no que ela vai comer no dia seguinte? Se ela vai comer. Veja que não se está aqui desprezando, evidentemente, a enorme evolução que o iluminismo tem significado. Mas a gente não pode deixar de ser crítico e perceber que o direito penal, portanto, é gestado desde o início pelas classes dominantes e reflete o pensamento dessas classes dominantes. A gente não pode deixar de perceber isso. É desse tipo de liberdade que se trata. É desse tipo de igualdade que se trata. É desse tipo de propriedade privada. Bom, vamos em frente. Escolas penais. Bom, querem parar um pouquinho? Querem continuar? Não sei. Acho que dá para continuar. Não, vamos lá. Escolas penais. Gente, aliás, vamos dar uma pausa aqui. Tem alguma dúvida? Um comentário? Alguém vai falar, não, que aula ruim, vou embora. Vou fazer uma declaração. Estou odiando. Não tem problema. Professor, eu tenho uma dúvida. Claro. Só uma pergunta, desculpa se não for bem assim, é irrelevante, mas é uma dúvida que eu guardo.
O Não, não, direito pelo contrário. penal, ele sempre prezou pela vida ou pela liberdade? O direito penal, como a gente está colocando aqui, é uma construção de classes dominantes, que na verdade vai ter uma serventia muito maior protegendo o patrimônio, protegendo propriedade privada, protegendo valores dessa classe dominante do que protegendo a vida, protegendo a liberdade propriamente dita. Isso é uma realidade histórica e isso é uma realidade hoje. Veja, qualquer hora você faz um levantamento, você vai descobrir que o número de homicídios apurados é, sei lá, 30%, 20%, é uma coisa absurda, coisa absurda. Ou seja, quando a gente vê o dia a dia criminal, do fórum criminal, a gente percebe que o protagonismo não é os delitos contra a vida. A gente não percebe o mesmo empenho em relação aos delitos contra a vida como existe em relação a outros tipos de criminalidade. Claro que isso passa também pelo fato de que esses outros tipos de criminalidade são fáceis de reprimir. Nada mais fácil do que prender um jovem aviãozinho, ponta de lança do tráfico, 18 anos, fica lá na rua. Elucidar um homicídio exige estrutura, vontade, né? Mas, enfim, né? O populismo penal gosta mais de falar de aumentar a pena e proibir saída temporária, coisas do que enfrentar problemas como esse. A impossibilidade de. A impossibilidade não, a inexistência de tutela efetiva da vida. Não sei se responde a tua pergunta, mas enfim, na minha visão, o direito penal historicamente ele está Respondeu. Muito fadado. obrigado, professor. Historicamente, o direito penal, na minha visão, está mais fadado a proteger outros valores e outros bens do que propriamente a liberdade e a vida. Em relação à proteção da liberdade e à vida, no meu entender, o direito penal está um pouco longe de ser efetivo. Tá? Escolas penais. Vamos falar do conceito, né? O conceito Jiménez de Azúa, né, falava. As escolas penais são um corpo orgânico de concepções contrapostas sobre a legitimidade do direito de punir, sobre a natureza do delito e sobre o fim das sanções. Não entendi nada. São um corpo orgânico de concepções contrapostas sobre legitimidade. Então, vamos falar do que aqui? Legitimidade do direito de punir, natureza do delito e finalidade das sanções. É disso que a gente vai falar. E nesse particular, gente, eu quero colocar o seguinte. Eu estou muito à disposição esse ano para dar várias. Eu falei, eu vou fazer um negócio sério. Falar de tudo. Essas escolas clássica e positivista são escolas, gente. Vocês vão estudar com mais profundidade em criminologia. É um assunto que você geralmente se vê na criminologia. E eu sei que o meu amigo Sobia vai falar disso. E vai falar com a profundidade que ele é próprio. Mas eu falei, quer saber? Eu vou falar um pouco também. Porque com um pouco que eu falar, vocês resolvem a maioria das questões. Acho que boa parte das questões vocês vão resolver no que eu falo. Né? Então, acho que assim, vamos passar por aí, sabendo que eu não vou aprofundar, que eu não vou ser minudente. Né? Na escola positivista, eu não vou ficar falando de cada autor, mas eu vou tentar dar um panorama que eu acho que é bem suficiente para encarar aí bastante coisa. Tá bom? Vamos lá. Escola clássica. Escola clássica. Você sabe que escola clássica, na verdade, é uma reunião de pensamentos que carregam traços de similaridade. Esse termo escola clássica, ele é um termo pejorativo. Foi dada pelos positivistas, que chamavam os clássicos de clássicos. Eles próprios não se chamavam de clássicos. Né? Bom, qual que é o horizonte teórico da escola clássica? É o iluminismo. É o iluminismo. É o liberalismo clássico. E daí a gente vê aqui, vamos lá. Quais as características da escola clássica? Primeiro ponto. O crime é um ente jurídico. É uma criação jurídica. A escola clássica nega a pré-existência ontológica do crime. Ou seja, a ideia de que existe uma conduta que é criminosa sempre. Não, o crime é uma construção jurídica que deve ser, que tutela um determinado bem jurídico. Mas vamos lá.
Lembra do antropocentrismo? Falei do antropocentrismo. A gente tirou Deus do centro da história toda e colocamos o homem. Tiramos o Deus pluripotente e colocamos o homem. Olha que responsabilidade, né, desse homem, ou dessa mulher, desse ser humano. Né? Na época era homem mesmo. Tinha, era homem. Colocaram lá o homem. Desenharam aquele homem grego. Né? Mas a grande questão é, se o homem vai ocupar o espaço desse Deus, é porque a gente está entendendo que esse homem tem uma vontade, tem uma racionalidade, tem uma pluripotência muito grande. Daí vem a ideia, uma das ideias fundamentais da escola clássica, o livre-arbítrio. A escola clássica tem por característica a adoção do livre-arbítrio. Ou seja, a pessoa comete crime porque quer cometer crime. Comete crime porque quer. Disso, a gente tem por consequência que a pena que a escola clássica propõe, ela é retributiva. Por que ela é retributiva? E aqui eu quero dizer, ela é um mal que responde ao mal praticado. Ela é, na acepção hegeliana, a negação da negação do direito. E por que ela é um mal que responde ao mal praticado? Porque a pessoa delinquiu porque quis. O desvio foi porque quis, ela tinha livre-arbítrio. Podia não fazer. Essa é a perspectiva. Outra coisa, eu falei que o racionalismo é uma das características fundamentais do iluminismo. O racionalismo nada mais é do que aquela ideia de que você tem a razão e você vai construir as ideias a partir da razão, vai alcançar a verdade a partir da razão. Você vai raciocinar e abstrair. Raciocinar e abstrair vai formar as grandes ideias e, e como que a gente vai aplicar essas grandes ideias à delinquência, à prática de crimes? A gente vai aplicar por meio do método lógico-dedutivo. Esse é um outro ponto da escola clássica. Método lógico-dedutivo. Parte-se do geral para o particular. Do geral para o particular. Você vai falar, poxa, eu sou um clássico, né? Quer dizer, na verdade, a gente ainda compartilha de várias das ideias da escola clássica, né? Nosso método de aplicação de lei é clássico, né? É lógico-dedutivo. A gente vê um tipo de crime, a gente fica lá pensando, pô, mas o que vai aplicar? O que vai aplicar? Tem que pegar, né, essa lei que está aqui em cima, que veio a partir da razão, por meio da razão, e aplicar. Então, a gente até hoje aplica o método lógico-dedutivo. Então, essa é a suma da escola clássica, que também tem uma coisa muito importante, que é a humanidade das penas. Né? Nós temos, dentre os grandes expoentes da escola clássica, tem lá o Beccaria, né? Que é uma figura importantíssima na proposta de reformulação das penas cruéis. O Seu dos Delitos e das Penas, que é uma leitura muito conhecida, mente, Beccaria, na verdade, propõe, na verdade, compila, né, uma série de ideias que já estavam fervilhando, e propõe, de fato, a abolição das penas cruéis, a ideia de proporcionalidade, a vedação da pena de morte, com base, lembra, no contratualismo? Base no contratualismo, vedação da pena de morte. Né? Por quê? Porque você dá a vida no contrato, você não dá, aliás, desculpa, você dá a liberdade no contrato, não a vida. É isso? Então, basicamente, os grandes expoentes dessa corrente, Beccaria, Francesco Carrara e Giovanni Carmignani. Vocês virem esses nomes, vocês podem relacionar com a escola clássica. Escola positivista, próxima escola. Escola positivista. Bom, a escola positivista, ela parte, gente, de um horizonte positivista. Né? Então, assim como a escola clássica se constrói a partir do horizonte iluminista, a escola positivista se constrói a partir do horizonte positivista. E o que é o positivismo? O que é o positivismo? O positivismo foi criado por Comte. Mas tem uma coisa importante nisso aí. Veja, o positivismo nada mais é do que a ideia de que o método científico aplicável às ciências naturais ostenta
uma superioridade epistemológica em relação a outros métodos. É dizer, o método científico aplicado às antigamente chamadas ciências duras, química, biologia, física, esse método, ele é o método que vai fazer com que a gente chegue à verdade. Ele é o que vai fazer com que... Não é razão, razão também entra aí, mas o método científico é fundamental. E a partir dessa ideia de superioridade epistemológica do método científico aplicado às ciências naturais, tem-se uma tentativa de erigir outros ramos do conhecimento à categoria de ciência. Então, o que faz o positivista criminológico, o positivista jurídico? Ele traz esse método científico para dentro do direito, para dentro do fenômeno criminal. Ele tenta enxergar o direito e o fenômeno criminal pelas lentes do método científico. Vejam que a gente tem aí um preconceito, né, sobre a questão de ciência, né? Já tem um problema aí de origem, né? Porque e esse preconceito é atual, né, na verdade, porque quando a gente pensa assim, poxa, mas quem que é um cientista? Eu falo para vocês assim, olha, imaginem um cientista. Imaginem um cientista. Vocês vão pensar, bom, um sujeito, jaleco branco no laboratório. Vocês não vão pensar, é, é, vocês não vão pensar no cientista social, no cientista político, no antropólogo. Na escola a gente estuda história, lembra lá, na época era ensino, acho que fundamental, sei lá, geografia, história e ciência. Geografia e história não é ciência, né? Essa visão um pouco preconceituosa do que é ciência e do que não é, ela norteia essa ideia de superioridade epistemológica do método científico aplicado às ciências duras. Afinal, se nas ciências duras eu consigo chegar a dados concretos, a verdades, por que eu não aplico isso ao direito? Por que eu não aplico isso a outros conhecimentos? Essa é a proposta do positivismo. E é importante, então, notar que as características do positivismo, eu estou falando agora do positivismo criminológico, ou seja, já estamos aqui nessa área do penal, as características quais são? Vamos lá. A primeira, determinismo. Né? Essa loucura de aplicar o método científico para o direito e para especificamente criminologia gerou a ideia de que, bom, vamos então observar, porque o método científico ele é feito de descrição, ele é descritivo empírico. Você observa, descreve, vai produzindo ideias a partir disso. Então, começa essa loucura de ficar olhando o fenômeno criminoso e os criminólogos fazem uma coisa maluca. Eles focam o crime. Começa a falar, por que esse cara comete crime? Daí começa. Lombroso faz uma abordagem biológica. Começa a olhar as características físicas. Fala que existe o criminoso nato, que é aquele, nasceu para delinquir, que além de tudo tem características físicas pronunciadas, óbvias, que podem ser visíveis, podem ser analisadas, examinadas, né? Enfim, eles prestam atenção no delinquente e chegam à conclusão de que existe um determinismo. Vocês vejam já que é totalmente diferente da escola clássica, que era baseada no livre-arbítrio. Ora, se existe uma determinação, ou seja, um determinismo que pode ser biopsico e sociológico, se existe um determinismo biopsico-sociológico, é óbvio que a pena não pode ser retributiva. Porque esse cara que cometeu o crime, essa mulher que cometeu o crime, não cometeu o crime porque queria. Cometeu o crime porque uma série de contingências biológicas, sociais ou psicológicas levaram ela a fazê-lo. Ele a fazê-lo. De modo que, então, a pena para esses criminólogos terá uma função curativa. Uma função curativa. Vamos tratar essa pessoa, vamos tentar devolver à sociedade. Ah, mas tem proporcionalidade? Não, não tem proporcionalidade para devolver. Devolver quando ficar bem. E se não ficar bem, fica lá. Pronto.
Essa medida de segurança, porque vejam bem, isso aqui é uma medida de segurança, a gente ainda tem, ela é baseada na periculosidade, como ainda é hoje. Só que a medida de segurança hoje, por ser uma sanção penal, encontra limites, evidentemente, né? Então ela tem limites penais, mas no fundo isso aqui é o germe da medida de segurança que nós ainda temos. E o método da escola positivista é o método indutivo e empírico. Vejam, nós estamos aqui lidando com um paradigma científico. Então, o cientista da natureza vai analisar as girafas. Olha aqui, Adilson Lucas, progressão de regime de periculosidade endocrinológica. Exatamente, exatamente. Até hoje, na verdade, quando a gente chegar lá, a gente vai falar mais minutentemente, mas o positivismo ele tem diversas influências muito profundas. Inclusive, quando se fala criminoso habitual, isso é uma categoria de ferro. Categoria de ferro. Mas vamos lá. Método indutivo e empírico. O cientista na natureza, para analisar girafas, ele olha uma girafa, ele olha uma girafa, ele veja 100 girafas e daí ele fala, bom, então é assim, né? Então, ele vai do particular para o geral. Ele vai formular a lei do funcionamento das girafas a partir da análise das girafas pontuais, concretas. E o positivismo criminológico é a mesma coisa. Ele tem um método indutivo. Então, ele vai analisar aquele criminoso, ele vai analisar aquela criminalidade e ele vai formular essas teorias, né? Quais são as grandes figuras dessa escola? Lombroso, Ferri, Garoff. Figuras importantes. Na criminologia, vocês vão aprofundar o conhecimento minudente de cada obra, né? Porque tem o Lombroso, por exemplo, ele privilegia a ideia de determinado biológico. Ele acha que a pessoa traz consigo um gênero, né? Já o Garófalo tem outra visão, o Ferri tem outra visão. O Ferri é mais também não descarta o determinismo biológico, mas também lida com a ideia de determinismo social. Então, é, é, é importante vocês, claro, que aprofundarem, mas com essas noções, vocês de fato conseguem responder uma boa parte das perguntas. Alguma dúvida sobre essas escolas que eu abordei? Está indo muito rápido? Tá bom, maravilha. Que bom, né? Bom. Ou está muito ruim, ou está muito bom. Tá bom, né? A pior das hipóteses. Enfim, vamos lá. Vamos continuar aqui, gente, nas escolas. Terza escola italiana, terceira escola, escola eclética, é uma escola que busca fundir essas escolas clássicas e positivistas. Então, a ideia é, adota o método positivista nas ciências penais auxiliares, então fala, olha, na criminologia política criminal, quando a gente fala ciências penais auxiliares, a gente fala política criminal e criminologia. Muito obrigado, estou lendo, está ótimo, me sentindo muito feliz, né? mais tranquilo, né? Estava com medo, às vezes eu corro muito, falo demais. É isso mesmo. Cesare Lombroso, Enrico Ferri, Rafael Garó. Vocês verem que o Lombroso era médico, né? Interessante. Quer dizer, é um médico falando em criminologia, né? Vocês podem dar certo isso aí. Mas, enfim, ele era um cientista respeitado aquele. Bom, então, aí, adota o método científico nas ciências penais auxiliares. Né? Então, na criminologia, política criminal, método científico. Mas na dogmática criminal, método lógico abstrato. Funde as duas. Faz uma coisa que eu acho que até hoje temos, né? Que é a culpa moral e a periculosidade convivem. Então, para a pena, a gente pensa na imputabilidade e para medida de segurança, a gente pensa na imputabilidade, a periculosidade. Então, junta as duas escolas, né? Porque para o imputável, você pensa no livre-arbítrio. Para o inimputável, você parte da ideia de que há uma periculosidade e que, portanto, precisa de uma medida de segurança. E eles entendem que o crime é tanto um ente jurídico quanto um fenômeno natural, né? Essas escolas agora que eu vou falar, vou meio rápido, tá? Porque são escolas que caem aqui e ali, é importante conhecer, mas também não vamos aqui, a positiva, a positivista e clássica são as mais relevantes. Escola moderna correcionalista, né? Que era
aquela escola pensada por Pedro Dourado Monteiro, né? E a ideia do Pedro Dourado Monteiro, como diz o próprio nome, correcionalista, né? Corrigir o criminoso, né? O criminoso é um sujeito incapaz, é um sujeito débil, perverso, pratica uma injustiça social e precisa ser corrigido. Então, é uma ideia de prevenção especial da pena. O que significa prevenção especial? Prevenção dirigida ao apenado, né? E tem como objetivo a correção do criminoso, né? Então, essa escola moderna correcionalista tem essas características, essas propostas, né? Uma proposta de correção. Veja, ela também convive hoje. Porque nós pensamos em ressocialização, nós pensamos na correção do crime. Talvez a gente não parta desses pressupostos, né? Incapaz, débil, mas a gente pensa na ressocialização. É um princípio, é uma tentativa penal, né? Muito embora na prática a gente sabe que está meio abandonada, né? Escola técnico-jurídica, né? É uma escola que começa na Alemanha, concebida por Karl Bingen, porém o maior desenvolvimento é por Arturo Rocco, na Itália, que profere uma aula magna na Universidade de Sassari, e diz basicamente, como o nome diz, né, tecnicismo. Diz que dogmática penal precisa começar a ser enxergada sem essas questões filosóficas. Então, vamos fazer aqui uma dogmática séria. A pretensão de ser ciência, o direito que quer ser ciência, isso é uma coisa que persegue a construção jurídica. O Kelsen é isso. Teoria pura do direito é isso. Vamos tentar falar que o direito é uma ciência, né? Tecnicismo tem a ver com isso, né? Tem duas fases. Essa primeira fase é uma fase muito rigorosa, nega o natural, nega a análise. E depois existe uma segunda fase que se abre um pouco a essas noções. Está lá no material que eu vou mandar para vocês, não vou me deter muito nisso. Escola da Defesa Social, né? A Escola da Defesa Social também tem duas fases distintas, né? Uma primeira, que foi desenvolvida por Filippo Grammatica, e que, na verdade, acredita na defesa social em sentido estrito. Então, a ideia de neutralização e emparedamento do delinquente por tempo indeterminado para a proteção da sociedade. Uma coisa assim bem direta, né? Bem civilizada, né? Neutraliza, empareda e acabou, né? Coisa meio estranha, enfim, muito autoritária, mas era isso. Existe uma segunda fase que é mais humanizada, que foi concebida por Marc Ancel, né? Que, na verdade, veio de uma maturação social pós-Segunda Guerra, né? Que foi paradigmática em relação de direitos humanos, né? E daí essa visão é uma visão de profilaxia criminal, uma visão de aprimoramento da sociedade, partindo do princípio, né? Então, tem muita ideia de prevenção, né? Então, olha, tratamento do menor delinquente, né? Então, o menor delinquente trata, é, reforma penitenciária, humanização do cárcere e também uma profilaxia, pensando que o direito de punir o Estado deve ser também pensado de uma forma que não se descura da dignidade da pessoa humana. E a ideia é, bom, a pena ela pode ser educativa, ela pode ser curativa, ela tem que ser dosada de acordo com a personalidade e com a natureza do delito. Então, no fundo, essa segunda fase da defesa social, ela vai dizer o seguinte: a gente tem que usar o instrumental do direito penal para responder aos delitos da forma mais adequada. Então, adolescente infrator tem que receber uma medida, uma medida diversa de uma pena criminal, né? O inimputável tem que receber uma medida como inimputável e assim por diante, né? Escola moderna alemã, né? Interessante, a escola moderna alemã, ela tem um viés positivista. Lembra daquele positivismo que falamos? Ele, na verdade, ele faz aflorar duas escolas: a escola criminológica positiva e a escola jurídica positiva. Essa escola moderna alemã é a escola jurídica positiva, é o positivismo jurídico, né? E, na verdade, ela é protagonizada pelo von List, figura muito importante, que tem um trabalho chamado Tratado de Direito Penal, e ele diz assim: o crime é o resultado da cooperação de dois grupos de condição. De um lado, a própria natureza individual do delinquente, e de outro, as condições exteriores, físicas e sociais, sobretudo econômicas, que o rodeiam, né? List, na verdade, fala exatamente aquilo
do instrumental do direito penal sendo utilizado para cada caso, de uma forma individualizada, fala da ciência total do direito, situa o direito uma tríade, né, de criminologia, política criminal e dogmática. E é importante notar que, naquele momento, quando se coloca a dogmática como um limite intransponível da política criminal e da criminologia, algo que posteriormente vai ser revisitado, né? E, em suma, a escola moderna alemã, ela destaca-se com contribuições que perduram até hoje, tratamento do adolescente, também sob uma ótica educativa e assistencial, institutos como Livramento Condicional e Sursi, enfim, respostas individualizadas, como também propunha, né, essa segunda fase da defesa social. Cuidado, geralmente quando se fala de teoria de defesa social, está se falando da primeira fase, aquela fase mais terrível, paredamento, realização e tudo mais, né? Eu tinha selecionado duas questões aqui sobre três questões sobre essas escolas. Eu não vou falar disso, a gente já está muito cansado aqui no tempo, né? Vamos dar uma pausinha, tomar um café e a gente volta para falar de teoria da lei penal e a gente vai até, vamos ver até onde a gente vai, até o início de princípios. Eu achei no meu sonho dourado que eu iria falar de princípios hoje, que eu ia terminar princípios. Eu não consegui nem começar princípios. Coisa. Mas tudo bem, a gente vai se ver mais e vai ficar tudo bem, tá bom? Ah, bom, a gente daqui a pouco se vê, né? Pode ser? Maravilha. Só Pode falar. a gente encerra o YouTube agora e aí faz o bloco um e o bloco 2 dando início, ou todo mundo fecha a câmera, fecha o áudio e retorna já continuando no YouTube. A diferença é que fizeram dois blocos, dois links diferentes. Ou se a gente fechar a câmera de todo mundo, depois voltar, a gente volta já sabendo que está com transmissão no YouTube. Você que sabe, Franciscão. Foi mais fácil para você, para mim, relevante. Para mim também é diferente, é mais só para Não, mas você que vai ter que falar o que você quer. Eu não vou falar. Ó, geralmente a gente pode simplesmente fechar o microfone, Então, o pronto. Fechou. áudio, e aí só depois de voltar todo mundo saiba que a transmissão tá ao vivo para todo mundo. Fechou. Vamos 5 colocar 15 minutos? minutos? Não, Ah, vamos. tá. 15 não, 10. São 20 e 25. 10. Quando a gente Tá estiver em ok. 20 e 35, a gente volta. Pode ser? Ok. Combinado. Maravilha. Obrigado. O professor precisa descansar um pouco. Boa. Já está espelhado? Estava falando com uma colega de vocês, ela me comentou, da próxima vez disponibiliza o material antes, que acho que seria interessante e tal. Então, eu vou disponibilizar, ele vale para algumas próximas aulas. Mas, assim, 99,9% do que eu estou falando está lá. Gente, vamos chegar aqui em teoria da lei penal, né? Vamos deixar de falar um pouco aqui de coisas mais interessantes, vamos falar de teoria da lei penal. Bom, teoria da lei penal. Vamos começar com uma distinção que é histórica entre lei e norma, né? Eu não posso usar como sinônimo. Na prática a gente usa. Eu não acredito que você vai ter nenhum problema de usar. Mas se um dia você for cobrado, falarem para você, qual que é a diferença de lei e norma? Você vai poder responder, trazer essa distinção, que é uma distinção que remonta a Calvin. Basicamente, a lei, para esse autor, é o veículo da norma. A norma é aquilo que está implícito na lei. No direito penal, isso é muito claro. Porque a lei diz, é crime fazer o quê? Matar alguém. Qual a norma dessa lei, de acordo com o Bíblia? Não matarás. Então, quando você infringe esta lei, você, na verdade, está violando a norma, que é o não matarás, que está implícita nesse matar alguém, né? Essa foi a técnica normativa utilizada. Aliás, eu estou falando Binding, eu não sei falar alemão. Então, eu pressuponho que seja Binding. Se não for, me perdoem a pronúncia. Então, esse trabalho de Binding, ele é interessante. Eu já vi algumas pessoas questionarem. Então, é interessante conhecer, né? Ele também faz uma distinção entre normas primárias e secundárias. As primárias seriam aquelas dirigidas aos cidadãos,
estabelecendo a proibição de cometer delitos, e as secundárias, aquelas dirigidas aos juízes, determinando a imposição das penas correspondentes. O que eu acho que é interessante notar, para além dessa distinção lei-norma, essa coisa toda, é que também tem gente que fala, não, essa história de lei-norma é conversa fiada. No fundo, a norma, ela, na verdade, nada mais é que uma interpretação da lei. Mas ela não difere da lei do seu ponto de vista de surgimento, conteúdo ou natureza. É isso que fala o professor Silva Santos. Bom, existem duas espécies de norma penal, né? A norma penal incriminadora e a norma penal não incriminadora. A norma penal incriminadora é aquela que consagra tipos penais, que consagra condutas criminosas. Essas normas incriminadoras, elas têm um preceito primário, que corresponde à descrição da conduta criminosa, e um preceito secundário, que corresponde à sanção que é aplicada a essa conduta, né? Essa classificação é importante, porque é muito utilizada. É muito utilizada. Então é importante saber o que é preceito primário e preceito secundário. O comando normativo dessas normas, aliás, eu esqueci de falar, as normas não incriminadoras são aquelas que ou são explicativas ou complementares, e aqui a gente pode, por exemplo, evocar o artigo 327 do Código Penal, que dá o conceito de funcionário público. É uma norma explicativa. Ela está falando, o conceito de funcionário público é esse. Então, todos os delitos que tiverem por elementar funcionário público, você tem que recorrer a essa norma para falar, bom, mas é ou não funcionário público? Em alguns casos isso é fácil de saber, mas em outros, né? Então, o 327 é uma norma explicativa ou complementar. E existe a norma permissiva, que é aquela que consagra excludentes de ilicitude, excludentes de culpabilidade e outras restrições ao poder punitivo estatal, né? A norma, nos crimes comissivos, né, na verdade, a norma é proibitiva. Por quê? Porque ela descreve, como eu disse, uma ação esperando que todos se abstenham de praticá-la, né? E na norma omissiva, ela, na verdade, ela é mandamental, porque ela descreve uma omissão porque espera que as pessoas tenham um comportamento ativo, diverso daquela omissão, né? Isso é próprio da forma de redação que a gente vê no nosso direito penal. Fontes do direito penal. Outro ponto também do nosso edital. Gente, fontes do direito são todas as formas ou modalidades por meio das quais são criadas, modificadas, aperfeiçoadas as normas jurídicas, né? Quando a gente fala de fonte material, está falando de fonte de produção. Então, a gente está falando, basicamente, da gênese da produção da norma. Quem que pode produzir norma penal? O Estado, né? Então, é simples assim. Especificamente, a União, né? Então, a União é que legisla sobre direito penal. Existe uma exceção, ainda que teórica, a essa regra. Olha, o artigo 22, parágrafo 1 da Constituição Federal, ele fala que os estados podem legislar sobre direito penal. Aliás, não fala sobre direito penal, fala assim: lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas a este artigo. No tal artigo tem lá direito. Então, haveria a possibilidade, em tese, do Estado, por meio de uma lei complementar específica, que lhe outorgou essa possibilidade de legislar sobre direito penal? Existem doutrinadores que dão como exemplo alguma coisa do tipo assim: Estado solicita autorização para a União a fim de legislar sobre um crime contra a fauna de um animal específico que existe só naquele Estado, né? Em teoria, seria possível. É evidente que passaria por um controle bastante estrito, né? Porque Estado legislar direito penal é um negócio meio complicado, mas em teoria, à luz do que dispõe o artigo 22, parágrafo único, é possível. Então, fonte material de produção da lei penal, União, Estado, né? No caso, Estado como poder, Estado, né? Não Estado ente federativo, Estado, por meio da União,
com uma possibilidade remotíssima e teórica de legislação pelos Estados-membros, mas muito remota. Né? Numa prova, quem que legisla o direito penal? União, acabou. Vamos desdobrar. Mas numa prova oral, segunda fase, eventualmente mencionar essa possibilidade remota. Fontes formais, chamadas de fonte de conhecimento. Né? Bom, as fontes formais elas podem ser imediatas, no caso a lei, ou mediatas, costumes, jurisprudência, doutrina, princípios gerais do direito. O que é importante a gente entender aqui? Princípios gerais do direito e costumes não criam crime. Né? Então, costume não cria crime, princípio geral do direito não cria crime. Ah, mas então qual que é a função deles no âmbito da dogmática penal? A função deles no âmbito da dogmática penal é ampliar os espaços de licitude dos comportamentos. Ou seja, é possível que um costume seja utilizado, por exemplo, como um elemento interpretativo, um recurso interpretativo, por exemplo, do ato obsceno, do crime de ato obsceno. Mas é possível também que ele seja utilizado como um elemento interpretativo do exercício regular de direito. Vou dar um exemplo: circuncisão. Em algumas religiões, judaica, por exemplo, existe a prática da circuncisão. Né? Isso é um mandamento, inclusive, bíblico, né? Fazer a circuncisão. A circuncisão, a rigor, é lesão corporal. A rigor é lesão corporal. Por que não é lesão corporal? Porque os costumes fazem com que haja uma interpretação da ideia de exercício regular de direito que vai mostrar que aquilo é um exercício regular de direito. Está no costume social, desde tempos imemoriais. Né? Trote acadêmico. O veterano fica lá chamando o calouro de aquela coisa bárbara, de bicho, não sei do que. Tudo bem. Tem injúria nisso? Difícil, né? Porque, no fundo, a gente vai fazer uma interpretação à luz dos costumes. Então, a gente precisa entender que costumes e princípios gerais do direito podem, no máximo, explicar um delito, ajudar a gente a entender um elemento normativo do delito, ou ampliar o espaço de licitude dos comportamentos. Essa é a função dos costumes e dos princípios gerais do direito. Chegamos num tópico que eu gosto muito, que é objetivos do direito. Objetivos do direito. Eu gosto muito desse tópico porque a gente poderia responder de uma forma dogmática e acabar com a história. Né? Só que eu não quero responder desse jeito, não. Responder desse jeito. A gente vai entender. O objetivo, quando a gente fala em objetivos do direito penal, e aqui eu trago novamente aquela visão crítica, né? A gente pode ter uma visão tradicional de objetivos do direito penal. E a gente pode ter uma visão crítica de objetivos do direito penal. Eu quero evocar, ao falar sobre objetivos do direito penal, a lição de Juarez Cirino. Juarez Cirino é um doutrinador penal reconhecido que parte na sua análise do horizonte de crítica marxista. Do horizonte de crítica marxista. E Juarez, ao falar de objetivos do direito penal, ele fala assim, olha, existem dois tipos. Existem os objetivos declarados do direito penal. São aqueles que oficialmente ele fala que está lá para fazer. E existem os objetivos não declarados do direito penal. Ou seja, existem também objetivos ocultos. Objetivos que o direito penal não declara, mas que você pode depreender do seu funcionamento a partir de um horizonte teórico crítico. Por que isso é importante? Porque eu acho que assim, é a cara de um examinador de defensoria chegar para você e perguntar qual o objetivo do direito penal? Querendo que você elabore uma resposta crítica, que seja capaz de dar conta de mais do que simplesmente papagaiar o discurso simples. Né? Então, qual que é o objetivo declarado do direito penal? Qual que é o objetivo declarado do direito penal? A tutela subsidiária e fragmentária de bens jurídicos relevantes para a sociedade. A tutela subsidiária e fragmentária de bens jurídicos relevantes para a sociedade. Subsidiária, porque o direito penal vai ser, pelo menos se pretende, última ratio.
né, o último recurso que vai ser utilizado quando outros ramos do direito não conseguirem, não são suficientes. E fragmentária porque o direito penal, na verdade, vai tutelar não todos os bens jurídicos que existem, mas alguns. E também vai dar conta não de todas as condutas possíveis, mas de algumas. Por isso ele é fragmentário. Ele escolhe aquelas condutas e aqueles bens jurídicos que vão ser protegidos. Essa é a noção oficial, os objetivos declarados. Mas o Juarez ele fala, olha, os que são não declarados. Né? E para a gente entender esses objetivos não declarados, a gente tem que lançar a mão aqui da crítica marxista. Né? Então, vamos falar aqui rapidamente de Marx. Né? Gente, vocês lembram daquela ideia de contratualismo, que eu falei lá, quando eu falei do marxismo, né? Estado de natureza, contratualismo? Sabe que aquela ideia pressupõe, como vocês certamente notaram, a ideia de que a sociedade se organiza em torno de um consenso. Né? Todo mundo entrou em acordo sobre como seria a sociedade, as pessoas participaram de um grande consenso que chegou a uma determinada forma social. Acho que a primeira coisa que a gente pode entender de Marx é que Marx ele tem uma visão diametralmente oposta a essa do consenso. Ele acredita que a sociedade se estrutura no conflito. Ele acredita que a sociedade não se estrutura a partir de um grande consenso, mas sim a partir da imposição de uma classe sobre outra. E ele fala que essa conflituosidade, que é histórica, ela é marcada pela chamada luta de classes. E os dois primeiros parágrafos do Manifesto Comunista são nesse sentido, e eu vou ler aqui para vocês. A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história da luta de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor feudal e servo, mestre de corporação e companheiro, em resumo, opressores, oprimidos, constante oposição, têm vivido numa guerra ininterrupta, ora fraca, ora disfarçada, uma guerra que terminou sempre ou por uma transformação revolucionária da sociedade inteira, ou pela destruição das duas classes. Vejam, então, que a noção marxista de sociedade é a noção que pressupõe uma sociedade em que uma classe domina. E o que faz Marx na sua obra? Marx, na verdade, desnuda o capitalismo e expõe as suas entranhas, expõe o seu funcionamento. Ele diz, olha, o capitalismo ele é um sistema baseado na exploração do homem pelo próprio homem. Essa exploração do homem pelo próprio homem é possível por conta de diversos fatores. Mas ela, por exemplo, é caracterizada pela mais-valia. O que é a mais-valia? É a regra segundo a qual a força produtiva do empregado explorado, ela não é remunerada do quanto que ela realmente vale. O capitalista precisa pagar menos do que ela vale para tirar lucro. Senão não tem lucro. Então você precisa pegar um empregado, fazer ele produzir um tênis de R$ 300, pagar R$ 5 para ele por aquilo que ele produziu. Isso é da lógica do capitalismo. E Marx fala, bom, mas isso é uma exploração do homem pelo próprio homem. E essa exploração, ela marca a história da sociedade, e especificamente, claro, nesse caso do capitalismo. A questão é, qual papel o direito desempenha nesse contexto teórico? Qual papel o direito desempenha nesse contexto teórico? Para isso, gente, a gente vai precisar pensar em duas categorias marxistas clássicas: supraestrutura, superestrutura e infraestrutura. E aqui eu vou me valer de um slide, eu acho que pode deixar mais claro o que eu vou falar. Estão conseguindo ver aí? Então, alguém fala aí. Sim, Sim. professor, tá aparecendo.
Bom, finalmente. Eu sinto falta daquelas vozes das pessoas. Mas aqui, olha lá. Aqui está escrito supraestrutura, na verdade, mais recorrente o termo superestrutura, né? E infraestrutura, né? Então, para Marx, a sociedade se organiza. Vocês conseguem ver o cursor do mouse também? Ah, que bom. Então, para Marx, a sociedade se organiza. Vamos por partes, né? Na infraestrutura, nós temos aqui a relação de produção e capital. Ou seja, na infraestrutura, nós temos as condições materiais, econômicas, sociais reais de uma sociedade. Nós temos a mais-valia, nós temos as relações de trabalho, que exploram a força produtiva, nós temos o burguês, que vai se valer dessa força produtiva para acúmulo de capital, né? E a superestrutura é formada pelo quê? Bom, a cultura, a arte, a política, a religião, direito, os comportamentos em geral. Marx tem por referencial teórico Hegel. Hegel era um idealista. E Hegel dizia que o curso da história era, na realidade, pensado de uma tal forma que a supraestrutura ou a superestrutura moldava a infraestrutura. Então, para Hegel, para um idealista, essas ideias, esses livros, a arte, a política vai moldar a infraestrutura, vai moldar as condições materiais efetivamente existentes numa sociedade. Marx inverte essa lógica. Para Marx, gente, é a infraestrutura, é a base material do capitalismo que vai moldar a superestrutura. E mais ainda, a superestrutura vai ter um papel fundamental, que vai ser o de manutenção, o de garantir esta infraestrutura. Ou seja, qual que o papel vai ser, qual que vai ser o papel do direito? O papel do direito vai ser garantir as estruturas materiais básicas para que a exploração de classe continue acontecendo. Vai ser garantir que a mais-valia continue acontecendo. Vai ser garantir que o capitalismo continue acontecendo. Vai ser garantir a exploração da força de trabalho interior do processo de acumulação capitalista. Então, o papel do direito nesse contexto marxista é o de garantir a dominação de classe. É o de garantir a dominação de classe. Eu vou pausar o compartilhamento. Tá? Pausou o compartilhamento? Não sei se pausou. Pausou? Não? Não, professor. Continua aparecendo. Agora pausou. Não, também. Agora. Agora sim. Então, gente, para Marx, o papel do direito penal é esse. Então, os objetivos do direito penal seriam, na realidade, garantir as estruturas materiais em que se baseia a existência de uma sociedade de classes, caracterizada pela dominação de uma classe por outra. Se o direito penal protege uma ordem desigual, ele, na verdade, está aí para garantir a desigualdade. No fundo, é essa a função do penal. E o Juarez fala assim, poxa, o direito penal, em relação aos seus objetivos declarados, é um fracasso. Realmente, ele não funciona, ele não consegue garantir esses bens jurídicos, ele não consegue dar conta da missão. Mas, quanto às finalidades não declaradas, ele é um sucesso explosivo. Porque ele prende uma quantidade absurda de pessoas vulneráveis, porque ele consegue fazer um controle das populações vulneráveis, porque ele leva a cabo um tipo de projeto de poder desigual e garante uma sociedade igual. Então, concordemos ou não com o Juarez Sirino, apologia de visão marxista, né? Embora eu compartilhe demais da crítica marxista, eu acho muito atual, sabe? Mas eu não estou aqui dizendo que a gente tem que concordar especificamente com essa visão, com essa visão de mundo, com essa mirada crítica desse específico
Sentença específica, matiz, né? Mas eu estou dizendo que a gente precisa conhecer. Porque se um examinador pergunta para a gente qual é o objetivo do direito penal, você imagina você responder só é a proteção fragmentária e subsidiária dos bens jurídicos tutelados, e você deve responder isso aqui que eu respondi. Fala, não, pera lá. Você está querendo saber os objetivos declarados ou não declarados? Que é a doutrina de vida, a doutrina crítica de vida. Gente, óbvio, vocês vão falar isso na defensoria, né? Na magistratura. Não. Gente, eu acho que a aula já se estendeu. Eu acho que a gente, na próxima aula, vai entrar em princípios. Aqui um colega comenta, tanto é verdade que a ideia é verdade, deixa eu ver o que o colega comenta, bem conjugada com a proteção do bem do patrimônio, propriedade privada, bem material. É verdade, veja, Dilson. Um dos pontos que muito se coloca, né, é o protagonismo da proteção do patrimônio do Código Penal. Sabe que a pena mais alta do Código Penal é do latrocínio. Né? Parece que aquela morte, conjugada com aquela ofensa ao patrimônio, torna a coisa assim, né? A morte lá, a morte conjugada com outras circunstâncias é muito grave, mas essa com o patrimônio é a mais grave de todas. Isso dá conta, efetivamente, da valoração que se faz do patrimônio no âmbito do direito penal, que tem realmente essa faceta seletiva. Eu me lembro de um exemplo muito clássico, né? O direito penal se põe a tutelar, num determinado momento, a tutelar a sonegação fiscal, né? Tutelar, na verdade, a saúde fiscal do Estado. Então, ele criminaliza a sonegação fiscal. Só que tem um detalhe. O sujeito que sonega até 10 mil reais, primeiro que ele incide a insignificância. E mesmo que ele sonegue muito mais que isso, ele pode pagar, extingue a punibilidade dele, se ele pagar integralmente essa dívida tributária. Curiosamente, no furto, se o sujeito furta lá, sei lá, 500 reais e repara o dano, ele não tem uma extinção de punibilidade, ele tem um arrependimento. Houve já uma decisão de São Paulo que, por isonomia, aplicou aquela extinção de punibilidade ao furto. Não sei se essa decisão foi mantida no tribunal, possivelmente não. Mas vocês vejam como realmente, né, nós temos tratamentos desiguais também no âmbito da criminalização primária, que é exatamente a dogmática positiva, né? E também, claro, na criminalização secundária, que é a aplicação desta lei pelas agências policiais, pelos órgãos de repressão penal, tudo mais. Então, de fato, essa seletividade, esse protagonismo do patrimônio é algo muito importante, muito evidente. Gente, olha, foi um prazer enorme dar essa aula, espero que vocês tenham gostado. Eu vou encerrar agora para não cansá-los, acho que muito mais do que isso começa a cansar. Mas nós voltaremos para falar de princípio. E espero que consiga estar à altura do desafio de fazer parte desse curso popular. Sabe que no começo eu estava meio atabalhoado aqui, abrindo tudo. Quero dizer uma coisa, esse curso popular é algo incrível, é fruto de uma iniciativa que eu adoro, sempre adorei. Eu já sou defensor há muito tempo, já dei uma aula aqui em reta final, mas eu tenho esse curso na mais alta ponta. Eu elogio a iniciativa de criação, de manutenção desse curso. Então, realmente, é uma honra poder lecionar para vocês. Eu espero, de fato, estar à altura desse desafio e poder municiá-lo para fazer qualquer prova e na área penal, né, para enfrentar as questões aí. Eu agradeço muito as mensagens, que são mensagens muito enriquecedoras, me deixam muito feliz que vocês tenham gostado, tá bom? Então, aula que vem, nos vemos em breve aí para falar de princípios. Possivelmente eu vou adiantar a aula que vem, porque eu achava que eu ia falar de princípios hoje, no final das contas não deu tempo. Mas foi muito bom, porque a gente bateu papo sobre vários pontos, e certamente acho que foi bastante instrutivo, tá bom? Um abraço, gente, de bom.